Meu nome é Selma, sou dona de casa e tenho 26 anos. Sempre fui meio lenta. Desde que entrei na escola, percebi que estava ficando para trás. Fui repreendida pelos professores inúmeras vezes. Meus pais não eram nem muito entusiasmados com a educação, nem totalmente negligentes. Quando minhas notas eram ruins, eles diziam: "Faz melhor na próxima vez." E quando continuava, sugeriam: "Que tal uma escola de reforço?" Tentei ir a uma, mas o ritmo do professor era rápido demais para mim acompanhar. Aos poucos, comecei a ficar relutante em ir e passei a passar o tempo no parque. Mas logo fui pega, quando a escola de reforço entrou em contato com meus pais, porque eu não estava aparecendo. Acabei desistindo da escola de reforço. Foi aí que as coisas começaram a desandar para mim. No momento em que desisti, percebi que nada poderia ser feito, tudo se tornou sem importância e comecei a andar com más companhias. O ensino médio foi a pior época. Todo dia ficávamos vagando em uma loja de conveniência, experimentando cigarros e álcool. Saía de casa depois que meus pais iam dormir e voltava antes de eles acordarem. Esse ciclo continuou e, como resultado, frequentar as aulas regulares durante o dia era impossível e eu passava a maior parte dos dias dormindo. Era como ir à escola só para almoçar. Depois, consegui entrar em um colégio onde você podia se inscrever só escrevendo seu nome, mas eu não tinha motivação para estudar e acabei desistindo. Naquela época, saí de casa após discussões intermináveis com meus pais, criando um abismo entre nós. Desde então, tenho trabalhado incansavelmente em empregos de meio período enquanto moro sozinha. Mas, conforme comecei a trabalhar e viver de forma independente, percebi o quanto meus pais tinham apoiado minha vida. As tarefas domésticas que minha mãe fazia como algo normal não eram tão simples, e meu pai ir trabalhar todos os dias não era algo garantido. Entendi como tinha tomado o apoio deles como certo e quão ingênua eu tinha sido. Mesmo assim, naquela época, por uma mistura de orgulho e vergonha, não consegui visitá-los e pedir desculpas. Depois disso, decidi viver honestamente. Nos intervalos dos meus empregos de meio período, revisitei os fundamentos da educação obrigatória. 3 anos depois, passei no exame e decidi fazer cursos noturnos em uma universidade. De alguma forma, consegui passar com a nota mínima. Fiquei muito feliz. Apesar de ser uma universidade de menor prestígio, era incrível que alguém como eu, que costumava ser tão tola, pudesse ir para a universidade. Sentindo-me um pouco envergonhada, escrevi uma carta para minha família compartilhando apenas a notícia de que tinha sido aceita em uma universidade noturna, sem revelar meu endereço. A partir de então, continuei minha vida trabalhando durante o dia e frequentando a universidade à noite. A universidade noturna atraía um público diversificado. Havia homens de terno que talvez viessem após o trabalho, assim como mulheres mais velhas que queriam reaprender. Interagir com essas pessoas me permitiu entender várias perspectivas e considero isso uma experiência valiosa. Depois de me formar na universidade, consegui um emprego em um pequeno escritório. Se meus antigos amigos me vissem agora, com certeza ficariam surpresos. Minha vida tinha mudado significativamente e deu outra guinada quando conheci Jean. Jean era um colega sênior na mesma empresa. Ele foi quem me ensinou o trabalho quando entrei. Eventualmente, ele começou a me convidar para sair e nosso relacionamento floresceu naturalmente. 3 anos depois, ele me pediu em casamento e nós nos casamos. Ele queria que eu me concentrasse no nosso lar, então decidi deixar meu emprego. Nunca imaginei que a garota rebelde que eu era um dia deixaria o trabalho para se casar. Quando se tratou de informar meus pais sobre o casamento, só pude fazê-lo através de uma carta. Afinal, nos separamos em uma briga acalorada naquela época e eu temia que eles não se importassem mais comigo. Após o casamento, acabei morando com meus sogros na casa deles. Meu marido era o filho mais velho e era costume que os sogros morassem juntos durante o casamento.
Eu não tinha uma impressão negativa dos meus sogros e uma parte de mim ansiava por amor familiar, então concordei em morar com eles sem pensar muito. Mal sabia eu que isso marcaria o início de um inferno. Comecei a sofrer maus tratos severos dos meus sogros e do meu marido. Selma, sua limpeza é muito lenta. Banheiro, vaso sanitário, tirar as ervas do jardim, faça isso mais rápido. Ei, pedi chá, quanto tempo vou ter que esperar? Inacreditável. Ei, no café da manhã prefiro pão, vou querer iogurte. Manhãs são para iogurte e fruta. Meus sogros e meu marido eram descaradamente exigentes. Apesar disso, me agarrei à estranha ideia de que precisava da aprovação deles para ser aceita nessa família e nessa casa, então continuei sendo submissa. Infelizmente, isso só aumentou a audácia deles. Selma, me faça uma massagem. Ah, excelente, eu sou o próximo. Depois do papai, talvez eu também queira uma. Uma pessoa, 30 minutos cada, totalizando 1h30 de massagens. E depois eu fazia chá e servia sobremesas compradas na loja para todos, como se eu fosse uma empregada doméstica. Comecei a suspeitar que estava sendo usada para a conveniência dos meus sogros e do meu marido. Como resultado, as imperfeições começaram a aparecer nas tarefas domésticas que antes eu fazia impecavelmente, e meus sogros e marido começaram a me culpar por esses deslizes. A tirania deles escalou e, antes que eu percebesse, meus sogros e marido se tornaram pessoas terrivelmente manipuladoras. Oh, meu Deus! Quantas vezes eu tenho que dizer? Quando o copo estiver vazio, enche de cerveja logo. Ele bateu na mesa enquanto falava, o impacto fez um copo cair aos meus pés. Ah, droga, o copo quebrou. Selma, limpa isso rápido. Sério, quando você vai crescer? Isso era uma loucura. Como essas pessoas podiam ser tão insensíveis? Eu tinha chegado ao meu limite. Queria ir embora, mas para onde? Para a casa da minha mãe? Mas eu tinha medo. Será que eles ainda me aceitariam? No entanto, eu sabia que ficar naquela casa me deixaria mentalmente instável, então tomei minha decisão e fui embora. Para onde você vai? Deixe ela ir, ela foi deserdada pelos pais, então esse é o único lugar que ela tem para ir. Apesar das palavras do meu marido, eu o ignorei e saí da casa dos meus sogros. Após aproximadamente 10 anos, cheguei na frente da casa dos meus pais. Enquanto hesitava em apertar o botão do interfone, uma voz veio de trás. Selma, era a voz da minha mãe. Mãe. No momento em que vi minha mãe, as lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente. Ela também estava chorando e me abraçou apertado. Ela me recebeu em casa e lá encontrei meu pai depois de tanto tempo. Segurando as lágrimas, ele disse: "Bem-vinda de volta." Eu me senti extremamente feliz. Meus pais não guardavam rancor, mesmo depois de eu ter saído sem dizer uma palavra. Eles me receberam calorosamente após uma década separados. De forma meio desajeitada, contei tudo o que tinha acontecido desde que saí. Tanto meu pai quanto minha mãe me elogiaram, dizendo: "Você fez bem." Eles ficaram felizes com as cartas que enviei contando as novidades. Quanto aos meus sogros e meu marido, ficaram furiosos em meu nome. Eles me aconselharam a me divorciar daquele homem sem hesitação. Algumas horas depois, recebi uma mensagem do meu marido. "Onde você está?" "Está na hora de voltar." Respondi: "Estou na casa dos meus pais. Não voltarei mais para aquela casa, então vamos nos divorciar." Quase imediatamente, meu marido ligou. Sua voz raivosa dificultava entender o que ele dizia, mas parecia que ele queria vir me convencer. Meus pais sugeriram que era uma boa oportunidade para nos encontrarmos cara a cara, então decidimos convidar meus sogros e meu marido. Quando meus sogros chegaram à casa dos meus pais, liberaram uma torrente de insultos alimentados pela raiva. Quando eu morava com eles, eu era um tanto frágil por causa do meu desejo de amor familiar. No entanto, agora que tinha me reconciliado com meus pais, essa vulnerabilidade desapareceu. Sem ceder aos abusos verbais, entreguei firmemente os papéis do divórcio, dizendo:
É inútil, não importa o que vocês digam. Por favor, assine o divórcio. No final, meu marido assinou os papéis de má vontade, revirando os olhos. Finalmente, estava livre daqueles dias de pesadelo. E num piscar de olhos, 5 anos se passaram desde o divórcio. Era um feriado e eu estava relaxando na casa dos meus pais como de costume. De repente, o interfone tocou. Quem poderia ser em um sábado de manhã? Como eu estava mais próxima da porta, decidi atender, mas o interfone tocou de novo. Alô? Oh, com licença. Espera, o quê? Quando abri a porta, lá estavam meu ex-marido e meus sogros, as mesmas pessoas de quem eu tinha me separado há 5 anos. Por quê? Como? Meu ex-marido sorriu e disse: Ei, como você está? Achei que você já tivesse se acalmado. Vou te perdoar, então volte. O quê? Do que você está falando? Meu grito chamou a atenção do meu pai, que se juntou a mim na entrada. Ele também ficou surpreso com a presença deles. Meu ex-marido continuou sorrindo. Você provavelmente ainda é uma mulher solteira e solitária, certo? Vamos te aceitar de volta. E então, meu ex-sogro, audaciosamente, disse: A avó precisa de cuidados também, vamos discutir o futuro. As declarações absurdas deles me fizeram cair na risada. Impossível, eu disse. Por que você está rindo? Meu ex-sogro gritou. Exatamente, como você, uma mulher solitária, ousa ser tão atrevida. Minha ex-sogra acrescentou. Respondi. Bem, eu estava só pensando, quem é que está se achando aqui? Meu ex-marido retrucou. O quê? Com quem você pensa que está falando? Ele parecia acreditar que seu tom autoritário me faria ceder. Mal sabia ele que, nesses 5 anos, eu tinha recuperado a determinação que tinha como uma ex-delinquente, uma mulher forte que não se abala facilmente. Oh, obviamente estou falando com você, seu abusador. Meu ex-marido e meus sogros gaguejaram, surpresos com minha intensidade. De repente, minha mãe, assustada com minha voz, se aproximou dizendo: Selma, calma, o bebê acabou de acordar. Pedi desculpas enquanto embalava segurava a filha. Um bebê? Perguntaram. Expliquei. Me casei de novo e tenho uma filha agora, então não há chance de reconciliação com você, não que eu tenha essa intenção. Você está brincando? Meu ex-marido, claramente frustrado com a falta de submissão, retrucou e chutou o canteiro de flores na frente da porta. Corri para dentro, garantindo a segurança da minha filha, enquanto meu ex-marido tentava forçar a entrada. Meu pai entrou na frente para detê-lo. No momento seguinte, meu ex-marido soltou um grito de dor. Ai, Lucas? Perguntei. Lucas era meu marido atual. Parecia que ele tinha voltado do turno da noite bem na hora. Lucas torceu o braço do meu ex-marido. O que você está fazendo? Me solte. Meu ex-sogro interveio. Solte meu filho. Vou chamar a polícia. Lucas respondeu. Eu sou a polícia. Lucas se virou para mim e perguntou. Selma, quem são essas pessoas? São meu ex-marido e ex-sogros. Eles apareceram de repente tentando forçar uma reconciliação. Quando resisti, meu ex-marido ficou bravo e chutou o canteiro de flores. Expliquei. Espera, você não precisa explicar tão claramente, declarou Lucas. Eles estão completamente fora de linha. Vou chamar reforços, isso é ridículo. Logo depois, um carro de polícia chegou e meus ex-sogros e ex-marido foram levados. Os vizinhos assistiram como curiosos, e meus ex-sogros e ex-marido abaixaram a cabeça de vergonha ao entrar no carro de polícia. A razão pela qual meus ex-sogros e ex-marido me visitaram foi a seguinte: eles tinham desperdiçado a herança do avô de Jean e a pensão da avó, se entregando ao jogo e a uma vida de luxo. No entanto, quando a saúde da avó piorou e ela precisou de cuidados, a pensão dela estava sendo usada para cobrir os custos do asilo. Então, decidiram me chamar de volta e tentar se aproveitar da riqueza da minha família. Eles provavelmente acharam que se gritassem comigo, eu atenderia suas demandas. Eles me subestimaram completamente.
Ao saber que eu tinha me casado com um policial, meus ex-sogros e ex-marido provavelmente decidiram nunca mais se envolver comigo. Durante meus dias na universidade noturna, me tornei amiga íntima de uma mulher na casa dos 50 que estava no mesmo seminário. Mesmo após a formatura, continuamos nos encontrando regularmente para beber. Depois do meu divórcio, ela sugeriu que eu conhecesse seu sobrinho, Lucas. Nós nos demos bem e foi assim que acabamos nos casando. A vida é imprevisível e eu nunca imaginei encontrar felicidade através de tais conexões e laços. Seguindo em frente, pretendo aproveitar cada dia cultivando um bom relacionamento com meu marido, meus pais e vendo minha filha crescer. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu filho recém-nascido arrancado de seus braços pela sua sogra e pelo seu marido, e ainda foi expulsa de casa sendo obrigada a viver longe dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!